Olá, tudo bem? Como você está? Hoje nós vamos iniciar um estudo muito bacana sobre uma saga, Babilônia. A saga continua. Esse é um estudo que nós estamos fazendo aos domingos na Igreja de Floresta. Babilônia, a saga continua. Eu quero compartilhar aqui com vocês esse estudo que é importante também para você crescer em graça, em conhecimento, para que você possa desenvolver aí o seu conhecimento a despeito do que a Bíblia já apresenta sobre a história do povo de Deus, a história dos inimigos do povo de Deus e o final, né? Sobre as coisas que hão de acontecer. Primeiramente, nós temos que conhecer o início, a raiz, de onde veio a Babilônia. O termo Babel, como está escrito aqui, ele aparece primeiramente em Gênesis 11. Se você ver na sua Bíblia, em Gênesis 6, versículo 11, Deus ele anunciou o dilúvio. Em Gênesis 7, Noé e sua família entram na arca. Em Gênesis 8 já aparece as águas do dilúvio diminuindo. E lá em Gênesis 9, capítulo 9, versículo 12 e 13, Deus ele dá a garantia que a terra não mais ia ser destruída pelo dilúvio e dá o sinal que é o arco-íris, né? Quando Deus visse o arco, ele iria se lembrar, como diz o seguinte: disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Veja, quando você vê um arco-íris, Deus, ele olha o arco-íris, ele se lembra da aliança que ele fez com Noé, uma aliança que ele fez com a humanidade, de não mais destruir o ser humano, né, a terra, com o dilúvio. E lá em Gênesis 11, se você for olhar na sua Bíblia, aparece o termo a Torre de Babel. E é desse termo que aparece, que vem a origem da palavra Babilônia, onde após o dilúvio, na planície de Sinar, construíram a Torre de Babel, pois eles não acreditaram na promessa divina de que Deus não mais traria dilúvio sobre a terra. A palavra Babel significa confusão, e Babilônia significa grande confusão. E Babilônia ela era uma cidade antiga, próspera. Ela era situada hoje onde é o atual Iraque, né? Era um poderoso centro comercial e cultural e se tornou a capital do império. Quando Nabucodonosor ele invadiu o reino de Judá, o povo de Israel era o povo mais rico, basicamente assim, da terra. E quando Babilônia invadiu e levou tudo o ouro, somente o ouro que estava no santuário, se a gente for contar, era puro ouro. E o rei levou para Babilônia e se tornou, né, a cidade, né, o império, a nação mais poderosa da época. Tanto é que nós vamos ver mais para frente que ela é representada como uma cabeça de ouro, né? Tanto é por causa dessa questão que se tornou o império mais poderoso da época. Aqui é umas ilustrações, né, de Babilônia, uma cidade muito bela. Olha só o portal de Ista, se você olhar bem aqui, o portal de Ista. Tinha também os jardins, né, muito bonitos. E você vê que as características sempre tinha leões desenhados. Eram características de Babilônia, né? Até botei aqui para ver. E quando nós começamos a estudar sobre o assunto, sobre profecias, nós temos que tomar a Bíblia como nossa base. Não é um livro distante, não é um livro sobre filosofia, é unicamente a Bíblia. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E o que Jesus falava sobre as Escrituras, né? Ele disse que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a Bíblia, ela é a palavra de Deus.
E só um detalhe, nesse momento, quando Jesus estava falando, ele estava orando ao Pai, só que a Bíblia que ele tinha era o Antigo Testamento, ou seja, ele estava falando que o Antigo Testamento era a palavra de Deus. E você vê ali o apóstolo Paulo também declarando, né, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16. Então, toda a Escritura ela é inspirada por Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são válidos. E o estudo que nós iniciaremos é do livro de Daniel. Ele é um livro fantástico, em que vale a pena você estar estudando para entender as profecias. Eu digo que o livro de Daniel, ele basicamente é o Apocalipse do Antigo Testamento. Alguns eruditos falam isso, que o livro de Daniel, ele é basicamente como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. E ele é um livro que nós devemos estudar nos dias que nós estamos vivendo. Aliás, Daniel e Apocalipse junto. Nós devemos estudá-los, estudar juntos esses livros, porque eles falam muito de profecias que estão para se cumprir em nossos dias. E quem foi Daniel? Daniel ele era de uma família judia de alto nível, ele vivia na Palestina por volta de 622 a.C., viveu a sua infância na Judéia, no reino de Judá, e passou a vida adulta em Babilônia, né? E ele foi levado cativo quando ele tinha 18 anos. E você vê ali, de maneira especial, 2 homens sendo honrados, né? Daniel, que teve a revelação ali das profecias, né? Que foi ele mesmo que escreveu o livro. E você tem João, conhecido como discípulo amado, que ele foi escolhido para receber a revelação do Apocalipse, né? Até Apocalipse, se você não sabe, significa revelação. E quando foi escrito o livro de Daniel? A opinião tradicional de muitos judeus, né, e alguns cristãos é que o livro de Daniel ele foi escrito ali por volta de 600 a.C., o período em que Daniel ele estava como prisioneiro no grande império babilônico, né? E Jesus ele diz em Mateus 24:15 que o próprio Daniel é o autor do livro. E ele foi escrito em hebraico e aramaico justamente porque Deus ele se preocupava que a mensagem ela fosse pregada a todos os povos, a todas as nações, né, da época. A ênfase do livro de Daniel ela é uma mensagem para os últimos dias, o tempo que nós estamos vivendo. E aqui nós damos entrada à nossa lição número 1, que você vê 2 poderes em conflito. Logo no início do livro de Daniel, se você olhar, você vai ver basicamente algo muito interessante. Já no versículo 1, diz assim, o rei de Babilônia sitiou Jerusalém. Você vê 2 cidades, Jerusalém, que era a capital do povo de Deus, e você vê Babilônia, que era uma capital idólatra, que representa a sede de poder que se opõe a Deus. Ou seja, você já tem uma noção no início do livro sobre o grande conflito. E por que Deus, né? O que Deus permitiu que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele fizesse ao seu povo. Aí você vê ali que Nabucodonosor invadiu Babilônia e levou vários utensílios da casa de Deus, levou para Siná, para a casa do seu Deus e o pôs na casa do tesouro. Ou seja, Deus permitiu que o seu povo fosse levado cativo, né? Se você ler o versículo 1 e 2 do capítulo 1 de Daniel, você vai ver que Deus permitiu. E o cativeiro babilônico, ele é basicamente como a maior prova que o Senhor controla os acontecimentos da história. Assim como ele, nesse momento de tanta crise global, ele está controlando o micro e o macro em nossa vida. Deus mandou várias advertências através dos profetas, mas o povo não quis escutar, e Deus usou então o cativeiro com os caldeus para conduzir o povo para uma vida melhor futuramente, né? E aparecem 3 jovens, na verdade 4 em especiais, que eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Que eram basicamente os 4 jovens amigos de Daniel, que depois viraram Sadraque, Mesaque e Abednego.
Então foi trocado o nome deles. E aparecem alguns desafios. Você vê ali que Nabucodonosor, ele basicamente quis preparar esses jovens para eles assistirem no palácio. Eles deveriam aprender a ciência dos caldeus, para adotarem elementos, né, pagãos mesclados nessa cultura. E durou 3 anos esse mês de preparação. Foi um desafio cultural. Era como se os jovens eles fossem estudar em Harvard, como hoje em dia, né, a melhor universidade que existe. O segundo desafio foi a questão alimentar. Nabucodonosor ele ofereceu aos jovens todos os manjares e iguarias, né, do reino. Eram alimentos imundos, bebidas alcoólicas que faziam parte do cardápio, algo que era proibido pela lei judaica. E envolvia também um princípio de adoração, porque antes daquelas carnes serem feitas, elas eram oferecidas a ídolos pagãos, né? E até o Novo Testamento condena essa prática também, como está lá em Levítico 11, Provérbios 21 e também ali em Atos capítulo 15, versículo 29. Esse foi o desafio alimentar. Eles permaneceram fiéis aos princípios bíblicos da questão dietética, né? A questão da alimentação. E o terceiro desafio foi o desafio religioso, né? Eles foram mudados ali o nome dos jovens, né? Vou mostrar aqui para você. Daniel significava Deus é meu juiz, foi mudado para Beltesazar. Bel proteja a sua vida. Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Virou Sadraque, a inspiração ao Deus Sol. Misael significava semelhante a Deus. Mesaque, servo da deusa Sheba. Azarias, o Senhor é o meu ajudador. Abednego, o servo de Nebo. Você vê que essa mudança de nome, ela estava significando que eles estavam sendo aceitos na corte da Babilônia. E nós temos que tomar uma decisão hoje. Qual Senhor queremos servir? Se nós cederemos aos desafios culturais, aos desafios que são contrários aos princípios de adoração que nós temos, se nós cederemos aos princípios dietéticos, nós temos que tomar essa decisão hoje. E o livro de Daniel, ele é um livro para os nossos dias justamente porque nós enfrentamos isso todo dia. Desafios culturais nas universidades, no trabalho. Nós enfrentamos os desafios alimentares. Muitas vezes existem muitos produtos que são contrários à palavra de Deus para consumo. Os médicos, os especialistas do mundo podem dizer que fazem bem, que vão te trazer vários benefícios, mas não trazem. Você tem também ali a questão do desafio religioso. Muitas vezes, as religiões que fazem parte de Babilônia, a confusão que existe hoje só no Brasil existem mais de 35 mil religiões catalogadas e todas elas falam que é a verdade. Estranho, pois a Bíblia é uma só e Jesus disse que Ele é o caminho. Então existem várias, entre aspas, verdades, né, que são pregadas por aí hoje. E nós nesse emaranhado de confusão, dessa grande Babilônia que é o sistema religioso, é o sistema econômico, é o sistema de questão de abastecimento de alimentos, nós temos que tomar uma decisão. A decisão de ser fiel, como foi Ananias, Misael e Azarias, como foi Daniel, são jovens que são exemplos para o tempo que estamos vivendo. O tempo do fim. Eu não sei se você tem alguma dúvida ainda, mas nós estamos vivendo os finais dos tempos, onde existem desafios religiosos, desafios alimentares e também existem desafios culturais. Querem implantar ideias na sua mente, querem mudar a sua alimentação, os seus princípios de adoração e, se possível, eles mudariam até o seu nome também. Mas precisamos hoje tomar a decisão de ficar ao lado de Jesus, ao lado dos princípios que aprendemos na Bíblia. Existe muita
relatividade hoje, mas a Bíblia é uma só, a verdade é uma só. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos nos manter firmes para as coisas que estão por vir. E o meu desejo, a minha oração é que você tome a decisão ao lado da Bíblia, que você tome a decisão ao lado do Senhor, o assim diz o Senhor. E por mais que você tenha desafios culturais, que você tenha desafios religiosos, que você tenha desafios de alimentação, da questão da alimentação de princípios, de alimentos contrários ao que a Bíblia apoia, que você permaneça firme. Aqui, se você for ver, Daniel permaneceu firme. E diz o seguinte, no versículo 20 do capítulo 1. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Veja só, Deus, Ele abençoa, Deus, Ele é fiel. Se nós formos fiéis aos princípios de Deus, Deus, Ele é fiel e que Ele pode te fazer cavalgar, pode te fazer prosperar, pode te fazer ser mais inteligente do que você já é. Ele pode te honrar, te colocar em posições que você possa testemunhar ainda mais sobre o amor dele. Que você seja que nem Daniel, que nem Ananias, nem Misael e Azarias. Seja fiel na Babilônia em que vivemos hoje, na grande confusão. Porque Deus tem grandes planos para você. E esses planos só você pode realizar. Porque são planos e propósitos que Deus fez para a sua vida. E você aceite esse chamado, esse convite de Deus hoje. Amém? Deus te abençoe muito. Que você possa compartilhar grandemente esse estudo com as pessoas, para que a gente possa crescer em graça, crescer em conhecimento, e que a gente possa se manter firmes mesmo habitando na Babilônia. Que Deus abençoe você muito, e que você tenha um lindo dia perto de Jesus.